Bom dia, nono ano. Bom dia, gente, tudo bem? Passando então para corrigir aí os exercícios que eu deixei, né, que eu pedi para vocês anexarem no caderno. Por favor, quem não fez, faça, por favor, registra no caderno, porque mais tarde a gente vai cobrar isso aí, pra gente poder dar o ok nesse caderno, tá? Tô trazendo então, revendo o caderno 1, vamos ver tudo que a gente já viu aí desde o comecinho do ano, né? Separei algumas coisas, obviamente não tem como fazer, né? Muita coisa. Então aqui eu trouxe a Imperatriz Leopoldinense cantando Liberdade, Liberdade, e basicamente vai falar da queda do Império, né? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz, né? Vai falar da queda do império, vai falar da escravidão, vai falar de imigrantes, né? Quando fala, vai falar de Princesa Isabel, para Isabel a heroína que assinou a lei divina, fala de Lei Áurea, era essa relação que vocês tinham que estabelecer, tá? A imagem abaixo faz referência a uma prática política muito utilizada na Primeira República, é o voto de cabresto. É quando o coronel aponta, né, pro candidato dele, né, aponta ali para ele, dizendo que o eleitor tem que votar porque o voto era controlado, o voto era de cabresto, né, era o Zé Burro, né, o povo não tinha muito acesso à política, né, então o coronel, que era aquele cara que não tinha patente, né, mas que mandava na região, era ele quem tinha o controle sobre essas eleições, eleições com muitas fraudes, né, eleições onde você podia votar várias vezes. Então, esse é o voto de cabresto, tá? Tá fazendo referência a essa prática. Aqui tá falando já do capítulo 2, né, de Primeira Guerra Mundial, traz aí uma fase muito ruim, né? Se não a pior fase da Primeira Guerra Mundial, que foi a Guerra de Trincheiras. Aqui tem um buraco, e se vocês repararem aqui, olha, o boneco tá com. São caveiras, né? Tipo, foi pra trincheira, já morreu, né? Não tem volta. Eles ficavam naqueles buracos cavados ali, né? Que iam quilômetros e quilômetros as trincheiras, né? De buracos cavados no chão. E levantou a cabeça, era tiro no quengo, né? Tiro na cabeça. Então você ficava ali durante muito tempo, o teu amigo morria ali do teu lado, o cara que estava lutando com você, o corpo dele ficava ali apodrecendo, né? Uma fase muito traumática para esses soldados, né? Fome, ali você fazia cocô, ali você vomitava, né? Então muito traumática que foi a Guerra de Trincheiras, tá? Aqui, a questão número 4 está falando do Tratado de Versalhes, que vai ser aquele documento que vai ser assinado lá, né, no final da Primeira Guerra Mundial. A República de Weimar vai assinar esse Tratado de Versalhes, vai ser a culpada, né, segundo Hitler, vai ser a culpada, né, o momento em que a Alemanha está vivendo ali, né, a República de Weimar, o Hitler vai culpar deles terem assinado, né, esse Tratado de Versalhes, e o tratado que vai arrasar com a Alemanha, né, vai determinar que a Alemanha não vai poder, vai diminuir o número de soldados, a Alemanha, a indústria bélica alemã não pode funcionar, a Alemanha vai ser considerada como perigosíssima, então vão limitar a Alemanha, vão mandar a Alemanha pagar indenização para os países lá da Tríplice Entente, né? França, devolver territórios para a França. Então a Alemanha, depois do Tratado de Versalhes, vai ficar bem prejudicada, tá? E vai causar aí esse revanchismo que vai desencadear a Segunda Guerra Mundial, tá? Relacione a imagem ao lado com o contexto das revoluções russas. Pão e paz, aqui, né, eu escolhi essa imagem, pão e paz, eram as contestações, as principais contestações. Vocês podem ver lá atrás as indústrias, que não eram muitas na Rússia nesse momento, o camponês está sofrendo muito, perdão, uma Rússia agrária, perdão, 80% dessas pessoas, né, viviam uma economia agrícola, uma economia muito atrasada, né, um inverno muito rigoroso, fome. Então os bolcheviques nessa Revolução Russa, que vai ser conhecida como Revolução Bolchevique, né, que representavam aí a minoria, vão vir com essas propostas de pão, paz e terra, todo o poder aos sovietes, né, aqueles caras, aqueles grupos, né, que vão estar defendendo aí os direitos dessas pessoas, né, que estão contestando melhoria junto a esse czar russo, esse governante russo, tá? Aqui é a crise de 29, o rosto dessa mulher já diz tudo, né? A gente está passando por uma crise aí econômica agora, né, atual, e isso faz referência a essas crises econômicas que o mundo vai ter. A crise de 29 é uma delas, miséria, conhecida como Grande Depressão, né, vai causar aí uma angústia muito grande nas pessoas, desemprego, fome, as comunidades, né, as Rovervilles vão ser criadas, né, comunidades as pessoas vão viver ali de forma muito precária, tudo causado pela crise de 29, tá, que vai estar ali naquele período entre guerras, tá?
Aqui eu trouxe a imagem do Hitler e do Mussolini e a questão está assim, por que as sociedades alemã e italiana apoiavam? Apoiavam porque depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha principalmente, a Itália também, vão estar vivendo momentos muito difíceis, economicamente falando, socialmente falando, politicamente falando. Então, a ideia de um governo forte, que conseguisse organizar esses países, vai ser muito bem-vinda, né? E o Hitler e o Mussolini vão se apropriar aí, né, dessa condição das pessoas apoiarem os governos deles, tá? Vou fechar aqui e vou partir para a Segunda Guerra Mundial, que é o nosso próximo módulo, nossa próxima unidade já do caderno 2, tá? Não esqueçam que dúvida tem que chamar, tá, gente? Por favor, hein? Até daqui a pouquinho.